Hugo Schmidt nasceu em 1º de fevereiro de 1953 na cidade de Lages, e seus pais Camilo e Migard Schmidt o criaram em seus primeiros anos na área rural da cidade, em um sítio da família. Seu pai, Camilo Schmidt, tinha uma serralheria e trabalhava muito. Hugo, durante a infância e juventude, ajudou seu pai com a empresa familiar. De família luterana, Hugo teve sua primeira experiência com Jesus com 16 anos de idade, quando participou de uma grande reunião evangelística que havia acontecido em um estádio de Lages. Mas sem congregar em uma igreja e andando sozinho, logo se afastou dos caminhos do Senhor. Neuci Terezinha Schmidt nasceu em 8 de janeiro de 1953, também na cidade de Lages. Sua infância e adolescência também foram no sítio da família. Vigília e Dona Rosa criaram ela de forma simples, dando tudo o que podiam. Em sua juventude, estudou em Lages e um dos seus primeiros empregos foi em uma famosa farmácia da cidade. De família católica, teve sua primeira experiência com Jesus quando conheceu Hugo aos 23 anos de idade. Por volta de 1976, Hugo e Neuci se conheceram. Dizem por aí que Hugo tinha um Opalão laranja, com buzina de pica-pau. Passava todos os dias na frente do trabalho de Neuci para tentar chamar a atenção dela. O Gão do Coral, como era conhecido, era disputado entre as meninas do bairro, mas a essas alturas só tinha olhos para Neuci. Por sua vez, Neuci também era muito desejada pelos marmanjos de Lages, e conta a história que Hugo decidiu levar Neuci a sério quando percebeu que poderia perder ela para um deles em uma festa num clube famoso da cidade. Eles começaram a namorar com 23 anos, e nessa idade, Hugo voltou seus olhos mais uma vez para Deus, apresentando ele a Neuci, que recebeu Jesus em seu coração de uma forma muito poderosa. Hugo começou a sentir um chamado de Deus para o ministério em seu coração, e soube de um movimento que estava nascendo na cidade de Curitiba. Quando foi para lá para conhecer, ficou maravilhado com as músicas e a presença de Deus que encontrou naquele lugar. O pastor Miguel Piper, que futuramente seria seu pastor principal e discipulador, liderava um movimento de igrejas ligadas, e com essa conexão, nasce no coração de Hugo e Neuci o ministério de uma forma mais forte. Eles se casam em 1980, pelo pastor Miguel Piper, e alguns anos depois se mudam para Curitiba para estudar no Instituto Bíblico Rema. Nesse momento, já tinham sua primeira filha chamada Kézia. Hugo e Neuci tiveram mais 2 filhos, Mateus e Lucas, fechando aí a família Schmidt. O início do ministério foi cheio de desafios, principalmente financeiros, mas sempre viram a mão poderosa de Deus os sustentar e os dar respaldo. O primeiro lugar onde a igreja foi implantada era no piso de baixo de uma casa na Avenida Dom Pedro II, do lado de um galinheiro. Lá as reuniões começaram, reunindo famílias e, cheios de ânimo, pregavam o evangelho da salvação de Jesus Cristo a todos. Pastor Hugo fazia o louvor sentado em uma caixa de som, e todos cantavam e dançavam com muita alegria o que Deus estava fazendo em suas vidas. Aos poucos a igreja foi crescendo, e alguns anos depois tiveram que se mudar para o lugar no centro, do lado do Mapehotel, onde hoje se encontra uma agência dos Correios. Nessa época, na década de 90, um grande mover do Espírito Santo visitou a comunidade cristã de Lages, quando o pastor Hugo, por 3 anos seguidos, recebeu uma poderosa unção de avivamento numa igreja em Toronto, no Canadá. Igreja do Aeroporto, como era chamada. O mover do Espírito Santo era tão forte que muitas vezes pessoas precisavam ser carregadas para suas casas depois do culto, de tão cheias de Deus. A igreja continuou crescendo e no final da década de 90 se mudam para um lugar ainda maior, na mesma rua onde antigamente se encontrava um supermercado. Durante mais de 20 anos nesse lugar, centenas e milhares de famílias foram alcançadas com o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Curas e milagres aconteciam frequentemente, e o poder de Deus e a pregação do Evangelho marcavam cada vez mais a história e o ministério. Outras igrejas foram plantadas na região nesse período, uma na cidade de Otacílio Costa e outra em Campo Belo do Sul, que seguem crescendo de forma incrível e manifestando o reino de Deus para essas localidades. Nesse exato momento, outras localidades como Curitibanos
também estão com projetos de implementação e com a graça de Deus em breve também veremos a igreja se estabelecer nessa cidade. Pastor Hugo é conhecido por sua integridade de caráter e mensagem simples de fé e decisão por Cristo. E de fato, todos sempre puderam ver isso em sua vida. Pois não importava o que acontecia, ninguém nunca o viu pensando em desistir do ministério ou do chamado de Deus para sua vida e família. Pastora Neuci, por sua vez, sempre é lembrada por sua ternura e amor pelas vidas. Dificilmente uma pessoa recebeu um abraço dela e não quis se entregar a Jesus ou se permanecer na igreja. Seu coração pastoral e seu amor pelas ovelhas são um marco de seu caráter e seu chamado em Cristo. Recentemente, há um pouco mais de um ano, Deus os moveu para um desafio maior, se mudando para um grande local localizado na BR da cidade de Lages, onde se encontram com a igreja nos dias de hoje. Muitas vidas têm semanalmente se dedicado a Cristo em função de seu ministério e a igreja segue crescendo debaixo dos fundamentos da palavra de Deus. Toda a sua família está hoje no Ministério Integral. Kézia, juntamente com seu esposo Andy e seu filho Benjuda, estão edificando uma igreja na capital do estado chamada Unity Church. A igreja cresce de forma grandiosa e serve de referência para todo o país, viajando e pregando cura e manifestação do reino de Deus. Mateus Schmidt é pastor da Revo Church, uma das igrejas que mais crescem na cidade, ganhando centenas de pessoas para Jesus todos os anos. E Lucas Schmidt lidera a igreja em Otacílio Costa e segue ao lado de seu pai na liderança da comunidade cristã de Lages. A comunidade cristã hoje é uma referência para toda a cidade e região, assim como em muitos lugares do país. Mas Pastor Hugo declara que tudo ainda é só o começo e que muitas promessas e palavras de Deus ainda vão se cumprir e se manifestar. O sonho de ganhar a cidade inteira para Jesus permanece mais aceso do que nunca, e com a graça de Jesus, juntos, continuaremos caminhando para construir e edificar o reino de Deus em nossa região e aonde quer que Deus nos lance. Somos gratos a Deus pelas decisões que Hugo e Neuci tomaram ao longo de suas jornadas de vida, que nos fazem nos reunir aqui hoje. Com certeza, o impacto de seus ministérios sempre ecoará em milhares e milhares. Os frutos desse ministério hoje já são incalculáveis, e para nós fica a alegria de fazermos parte dessa família e dessa história. Muitos anos ainda o Senhor tem para cada um deles, e como igreja hoje celebramos os 70 anos de vidas e mais de 40 anos de ministério que o Senhor lhes deu. A família Comunidade Cristã deseja um feliz aniversário e declaramos que estaremos sempre junto de vocês. Parabéns, Pastor Hugo e Pastora Neuci Schmidt.